Palavra de Deus hoje se encontra no livro aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui nós temos uma palavra a qual o Senhor Jesus ele está usando ali, o apóstolo Paulo, aquele que foi transformado, aquele que passou a ser uma nova criatura. Ele é usado pelo Senhor Jesus. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: quem vive em mim agora não sou eu mais, é Cristo. Cristo vive em mim. E o Senhor Jesus usa o apóstolo Paulo para ministrar as suas palavras. E aqui ele está dizendo: tende cuidado. Ele está ministrando a palavra para os colossenses, né? Na época, né? Ele está dizendo, no título diz: advertência acerca das falsas doutrinas, ensinamentos, instruções a qual eles estão recebendo de outras pessoas, né? Para que eles não venham ser enganados. E o Senhor Jesus está dizendo ali, na boca do apóstolo Paulo: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele está alertando aquele povo. E hoje, ele está alertando a cada um de nós, mediante esta palavra, para que nós não venhamos a ser enganados. Porque existe muitos e muitos que estão enganando, e muitos estão sendo enganados. Esta é a pura realidade. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e precisa sim ser ministrada. Muitas e muitas coisas estão acontecendo que são fora da palavra de Deus. Estão acrescentando coisas que não são reais, que não são verdadeiras. E o Senhor, a palavra do Senhor, ela diz que ai daquele que acrescentar um tio sequer na sua palavra. Ai daquele. Mas ainda assim, muitos estão acrescentando e, volto a repetir, muitos estão sendo enganados. O Senhor Jesus falou a respeito daqueles que surgiriam muitos falsos profetas, falsos cristos, e isto está realmente acontecendo. As palavras do Senhor Jesus estão se cumprindo e muitos não querem enxergar. O Senhor Jesus diz ainda que muitos serão enganados, estão sendo enganados. Porém, ele diz ainda assim: se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas não conseguem enganar os escolhidos. E por quê? Porque os escolhidos têm discernimentos, conseguem entender, compreender o que é certo e o que é errado, e não se deixa levar pelos enganos. O Senhor Jesus, ele nos concede esse discernimento, compreensão no que é verdadeiro e no que é falso. E muitas situações têm acontecido no dia de hoje. Volto a repetir o versículo a qual o Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo para ministrar para eles naquela época e ministra hoje para cada um de nós, para que nós não sejamos enganados com doutrinas e ensinamentos que não são verdadeiros. Mas ele diz exatamente desta maneira: tende cuidado, tenhamos cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Existem pessoas que estão sendo presas, aprisionadas, com doutrinas e ensinamentos que não é doutrina nem ensinamento do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus está usando a boca do apóstolo Paulo para falar. Por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Existem pessoas usando tradições
de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É um alerta que o Senhor Jesus, volto a repetir mais uma vez, ele usa a boca do apóstolo Paulo para nos alertar, assim como alertou aquele povo naquela época, ele nos alerta hoje. Tenham cuidado, cuidado com os ensinamentos ao qual vocês estão ouvindo, doutrinas que são tradições dos homens. Tenham cuidado, fiquem alertas. As minhas palavras, ele está dizendo. Meu amado, que você possa estar ouvindo a voz do Senhor Jesus, que são essas palavras, usando assim a boca do apóstolo Paulo para falar para mim e para você, assim como usou naquela época. O Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e serás para todo sempre. Esta palavra foi mencionada para eles e, como ele é o mesmo de hoje, ele está usando a boca do apóstolo Paulo para falar no meu coração e no seu coração. Esteja alerta. Esteja alerta aos ensinamentos, instruções, doutrinas. Esteja alerta, atento às mensagens, porque muitos serão enganados. O Senhor Jesus nos alertou, mas ele diz a observação: se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos. O inimigo, ele faz de tudo para poder enganar até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos. Que você e eu, meu amado, hoje possamos estar sendo alimentados desta palavra, que é palavra verdadeira, as palavras do Senhor Jesus, fiéis e verdadeiras. Amém? Receba no seu coração, assim como eu estou recebendo, esta reflexão. Palavras de vida. Glórias a Deus.